No ano de 2931 da Terceira Era, nasceu aquele que mudaria o destino dos homens. Seu nome é Aragorn II, filho da união entre Arathorn II e Gilraen, um casamento que quase não aconteceu. O pai de Gilraen, Dirael, temia que sua filha se tornasse viúva muito cedo, pois Arathorn vivia constantemente em batalhas contra as criaturas das sombras. Mas ele acabou convencido por sua esposa Ivorwen, que lembrou de uma antiga profecia. Desta união nascerá a esperança do povo. Em 2933, quando Aragorn tinha apenas 2 anos, seu pai saiu para caçar orcs, junto de Eladan e Eurohir, porém não retornou. Temendo que o último herdeiro de Isildur também fosse assassinado, Gilraen levou o menino para Rivendell. Ali, ele foi criado por Elrond, mas sua identidade fora escondida. Ele recebeu outro nome, Estel, que significa esperança. Durante quase 20 anos, Estel cresceu entre os elfos de Rivendell. Aprendeu a respeito das histórias da Terra-média, as línguas antigas, combate e estratégia, cura e sabedoria. Seus maiores companheiros eram os filhos de Elrond, Eladan e Eurohir. Os 3 cavalgariam juntos muitas vezes nas guerras contra as sombras. Em 2951 da Terceira Era, aos 20 anos, Elrond finalmente revelou a verdade a Estel. Seu verdadeiro nome é Aragorn, herdeiro de Isildur. Naquele momento ele recebeu o Anel de Barahir e os fragmentos da espada Narsil, a espada que havia cortado ou um anel da mão de Sauron. Mas Elrond ainda não lhe concederia o cetro de Anúminas. Isso fazia parte da preparação de Aragorn. Elrond sabia que o herdeiro de Isildur precisava provar seu valor antes de assumir a liderança dos Dúnedain e, eventualmente, unificar o reino dos homens. Mas naquele mesmo ano, aconteceria algo ainda mais importante. Aragorn encontrou Arwen, e naquele encontro nasceu um amor que mudaria o destino de ambos. Elrond, porém, impôs uma condição. Aragorn só poderia se casar com Arwen se primeiro reconquistasse os tronos de Arnor e Gondor. Em 2956 da Terceira Era, Aragorn conheceu Gandalf. O mago percebeu imediatamente o potencial do jovem herdeiro, mas Gandalf também reconheceu algo ainda mais raro: sabedoria, humildade e paciência, qualidades essenciais para alguém destinado a carregar o peso do trono perdido. Naquela época, o nome de Aragorn ainda era mantido em segredo. Poucos sabiam que ele era o último descendente direto de Isildur. Gandalf passou então a acompanhar discretamente o crescimento do jovem. Ao longo dos anos, os dois frequentemente trocaram conselhos e informações sobre os perigos que cresciam na Terra-média. Ambos sabiam que as sombras do antigo inimigo Sauron voltavam lentamente a se mover. Entre o mago e o herdeiro dos reis nasceu uma amizade baseada em confiança profunda. Gandalf tornou-se um dos poucos fora de Rivendell que conheciam o verdadeiro destino de Aragorn. E Aragorn, por sua vez, passou a ver o mago não apenas como um conselheiro, mas um guia nos caminhos difíceis que ainda estariam por vir. Essa aliança silenciosa entre os dois duraria décadas e acabaria se tornando uma das forças decisivas contra o retorno das trevas na Terra-média. Entre 2957 a 2980, Aragorn decidiu então partir em uma jornada pela vastidão da Terra-média. Ele sabia que, se um dia desejasse restaurar os reinos dos homens, precisaria primeiro conhecer o mundo que deveria governar. Assim começaram suas longas jornadas. Durante mais de 20 anos, Aragorn percorreu vastas regiões, desde florestas do norte até as fronteiras do sul e do leste. Nessas viagens, ele lutou contra orcs, patrulhou estradas esquecidas e ajudou povos livres ameaçados pelas forças que lentamente voltavam a se mover sob a sombra de Sauron. Em certo momento de suas jornadas, Aragorn chegou ao reino de Rohan, onde serviu nas hostes do rei Thengel, pai de Théoden. Ali ele lutou ao lado dos cavaleiros de Rohan contra inimigos que ameaçavam as fronteiras do reino. Esses anos entre os Rohirrim ajudaram Aragorn a aprender ainda mais sobre liderança militar, estratégia e o modo de guerra dos homens das planícies. Mas suas jornadas não terminariam ali. Algum tempo depois, Aragorn seguiu para o grande reino de Gondor. Para esconder sua verdadeira identidade, ele adotou o nome Thorongil, que na língua élfica significa Águia da Estrela. Foi sob esse nome que ele entrou a serviço do regente de Gondor, Ecthelion II. Thorongil rapidamente provou ser um capitão excepcional, corajoso, disciplinado e estrategista brilhante. Ele conquistou o respeito dos soldados e a confiança do próprio regente, mas nem todos em Minas Tirith viam aquele capitão estrangeiro com bons olhos.
O filho de Ectelion, Denethor II, era um homem extremamente perspicaz e desde o início desconfiava de Thorongil. Havia algo naquele capitão que parecia grande demais para ser apenas um soldado errante. Enquanto Thorongil ganhava prestígio em Gondor, a desconfiança silenciosa de Denethor também crescia. E seria nesse período que Aragorn realizaria uma das campanhas militares mais ousadas de toda a história recente de Gondor. Um ataque que ficaria marcado nas crônicas do reino. O ataque ao porto de Umbar. Nesse período, uma grande ameaça vinha do sul. Os temidos corsários de Umbar, antigos inimigos de Gondor e descendentes dos Númenóreanos negros, atacavam constantemente as costas do reino com suas frotas de guerra. Para enfrentar essa ameaça, Thorongil liderou uma ousada expedição naval. Ele partiu de Gondor com uma pequena frota, navegando rapidamente até o grande porto de Umbar, o coração do poder corsário. Em um ataque surpresa lançado durante a noite, suas forças invadiram o porto inimigo e incendiaram grande parte da frota corsária ancorada ali. O próprio capitão dos corsários foi morto durante o confronto, e os navios restantes foram destruídos ou capturados. Foi uma vitória impressionante que trouxe grande prestígio a Thorongil e Gondor. Mas logo após a campanha, o misterioso capitão fez algo inesperado. Ele recusou todas as honras oferecidas por Ectelion II e partiu silenciosamente. Thorongil desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido. Durante suas longas jornadas pela Terra-média, Aragorn não se limitou apenas às terras conhecidas do norte. Ele viajou muito além das fronteiras dos Reinos Livres, explorando regiões distantes e pouco conhecidas do oeste. Entre essas terras estavam Harad, ao sul, e Hum, nas vastas regiões orientais da Terra-média. Esses territórios eram habitados por muitos povos diferentes, alguns deles antigos aliados ou servos de Sauron. Durante essas viagens, Aragorn observou culturas, estudou rotas comerciais, fortalezas e caminhos de guerra, procurando entender como os povos do leste e do sul poderiam um dia marchar contra os reinos livres do oeste. Mas ele também percebeu algo importante. Essas experiências deram a Aragorn uma compreensão muito mais profunda do mundo, além das fronteiras de Gondor e Rohan. Após muitos anos de jornada pela Terra-média, Aragorn chegou à floresta élfica de Lothlórien em 2980 da Terceira Era, onde voltaria a encontrar-se com seu amor Arwen, filha de Elrond. Os anos haviam passado desde que Aragorn a vira pela primeira vez em Rivendell, mas seus sentimentos permaneceram inalterados. O reencontro aconteceu em Serin Amroth, uma colina sagrada de Lothlórien, onde, em tempos antigos, o rei élfico Amroth contemplava a Floresta Dourada. Ali, entre as árvores de Malorn e sob a luz suave de Lórien, Aragorn declarou seu amor. Como sinal de sua promessa, ele entregou a Arwen o Anel de Barahir. Naquele momento, os dois prometeram permanecer fiéis um ao outro, mas o destino daquela união ainda estava longe de se cumprir. Assim, em Serin Amroth, não nasceu apenas um juramento de amor, nasceu também uma promessa de destino. Entre os anos 3001 e 3017 da Terceira Era, quando Gandalf suspeitou da volta do Um Anel, pediu ajuda a Aragorn. O objetivo era encontrar a criatura chamada Gollum. Após anos de busca, Aragorn finalmente o capturou em 3017. Ele levou Gollum para Mirkwood, mas a sombra de Sauron já crescia novamente. Em 3018 da Terceira Era, Aragorn encontrou Frodo Bolseiro na estalagem do Pônei Saltitante, na cidade de Bree. Ali, era conhecido apenas como Passo Largo, um ranger misterioso do norte. Aragorn revela aos hobbits que Gandalf deveria encontrá-los naquela região, e decide guiá-los pelas terras selvagens até Rivendell. Assim começa a travessia pelas antigas estradas esquecidas do Reino Perdido. Aragorn conduz o grupo pelas ermas de Eriador, evitando estradas e aldeias. Ele sabe que os Nazgûl estão caçando o portador do anel. Durante a viagem, Aragorn demonstra profundo conhecimento das terras antigas, encontra caminhos esquecidos, identifica sinais de inimigos, protege os hobbits nas noites frias das terras selvagens. Aragorn leva o grupo até o topo do vento, também conhecido como Amon Sûl. Ali existia uma antiga torre de vigia dos reis de Arnor. Era também um local combinado para encontrar Gandalf, mas quando chegam ao topo da colina, o mago não está lá. No lugar dele, encontram algo estranho: pedras quebradas, marcas de fogo, sinais de uma batalha recente.
Aragorn percebe que algo poderoso aconteceu ali poucos dias. Afinal, a pedra que estava escrito G3 indicava a presença do mago ali há 3 dias atrás. Mais tarde seria revelado que Gandalf lutou sozinho contra vários Nazgûl naquele mesmo lugar, usando fogo e relâmpagos para afastá-los. A colina inteira parecia ter queimado durante a batalha. Naquela mesma noite, os Nazgûl encontram o grupo. Eles atacam o acampamento no topo das ruínas. Durante o confronto, o líder dos espectros, o rei bruxo de Angmar, fere Frodo com uma lâmina de morgo. A ferida é terrível. Um fragmento da lâmina permanece no corpo do hobbit. E lentamente, Frodo começa a sucumbir à sombra. Sabendo que o tempo está acabando, Aragorn conduz o grupo o mais rápido possível em direção a Rivendell. A jornada se torna uma fuga desesperada. Foi então que surgiu um aliado inesperado. O elfo Glorfindel, enviado por Elrond, encontra o grupo no caminho. Vendo o estado de Frodo, Glorfindel coloca o hobbit em seu cavalo élfico Asfaloth. O cavalo parte feroz em direção ao Vale Escondido. Enquanto isso, Aragorn e os demais seguem atrás a pé. Perseguido pelos espectros do Anel, Frodo alcança o rio Brunnen, que protege os limites de Rivendell. Quando os Nazgûl tentam atravessar, as águas do rio se erguem como uma grande enchente. O poder de Elrond, com a ajuda de Gandalf, arrasta os servos de Sauron rio abaixo. Frodo é salvo e finalmente levado para Rivendell. Chegando lá, e então, o que era para ser uma reunião entre os líderes dos povos livres da Terra-média, acabou-se por ser uma reunião para tomar uma decisão que mudaria o rumo da Terra-média. Que destino dar a um anel? E a sombra de Sauron crescia novamente no leste. Durante o Conselho de Elrond, muitas opções foram debatidas. Alguns sugeriram usar um anel contra o próprio Sauron, outros pensaram em escondê-lo, mas logo ficou claro que apenas uma escolha restava. Ou um anel deveria ser destruído. E o único lugar onde isso poderia acontecer era nas chamas da Montanha da Perdição, no coração de Mordor. Ali nasceu a Sociedade do Anel, formada por representantes dos povos livres da Terra-média. Entre eles estavam Frodo Bolseiro, Samwise Gamgee, Meriadoc Brandybuck, Peregrine Took, Legolas, Gimli, Boromir, Gandalf e também Aragorn. Antes da partida, os fragmentos da antiga espada Narsil foram reforjados pelos elfos de Rivendell, cumprindo assim com a seguinte profecia: das cinzas um fogo será despertado, das sombras uma luz surgirá, renovada será a lâmina que foi quebrada, o sem coroa será outra vez rei. Assim, a lâmina renasce com um novo nome, Andúril, a chama do oeste. A espada que um dia havia cortado um anel da mão de Sauron, agora retornava à mão de seu verdadeiro herdeiro. No final do ano 3018 da Terceira Era, a sociedade deixou Rivendell e partiu rumo ao sul. A jornada os levou pelas terras antigas de Eregion, outrora um grande reino élfico, mas o caminho pelas montanhas revelou-se perigoso. A tentativa de atravessar o passo de Caradhras fracassou diante das tempestades de neve violentas. Sem outra escolha, a sociedade seguiu para as antigas portas do reino anão de Khazad-dûm, também conhecido como Moria. Ali, nas águas escuras diante da entrada ocidental, a comitiva foi atacada por uma criatura antiga das profundezas. O terrível Vigia da Água tentou arrastar Frodo para o lago, mas com grande esforço, a sociedade conseguiu escapar para dentro das minas abandonadas. Porém, perigos ainda maiores os aguardavam nas profundezas daquele lugar. Em 3019 da Terceira Era, enquanto atravessavam os salões escuros de Moria, a sociedade despertou antigos inimigos que habitavam as ruínas. Orcs começaram a persegui-los pelos corredores da antiga cidade dos anões, mas a maior ameaça ainda estava por vir. Na ponte de Khazad-dûm surgiu uma criatura das sombras da Primeira Era, um Balrog de Morgoth. Para permitir que seus companheiros escapassem, Gandalf enfrentou a criatura sozinho na ponte. Após quebrar a passagem e fazer o Balrog cair no abismo, o mago também foi arrastado para as profundezas. Para o restante da sociedade, parecia que Gandalf havia morrido. Sem o mago, a liderança da jornada passou para Aragorn. A comitiva conseguiu escapar de Moria e seguir até Lothlórien, onde encontraram complicações com Haldir e os elfos que os encontraram por lá. Dentre eles, problemas com Gimli devido a uma antiga rixa entre anãos e elfos. O elfo em questão exigiu que ele fosse vendado. Gimli se sentiu ofendido, mas logo fora convencido por Aragorn
quando falou para toda a comitiva ir vendada junto dele, a fim de não torná-lo excluído dentre seus aliados. Após tal tumulto, enfim, receberam abrigo de Galadriel, que ordenou que eles tirassem as vendas e pediu a eles desculpas pelo tratamento que receberam. Ali, a Senhora da Floresta colocou à prova os corações da sociedade. Um por um, cada membro sentiu sua mente ser observada. Desejos ocultos, medos, ambições. Mas quando o olhar da dama élfica voltou-se para Aragorn, ela encontrou algo diferente. Não o desejo de poder, mas a aceitação de um destino pesado. Galadriel sabia que, diante dela, estava não apenas um ranger errante, mas o homem que um dia poderia restaurar o reino dos homens, passando assim no teste dela. Ao final da estadia deles em Lothlórien, Galadriel concedeu a Aragorn 2 presentes principais: a bainha para a espada Andúril, uma bainha élfica feita sob medida para a espada reforjada, adornada com flores e folhas em prata e ouro, com runas que diziam o nome da espada e sua linhagem. Ela garantia que a lâmina não se quebrasse novamente e mantinha a espada sem manchas. A joia de Elessar, uma pedra verde preciosa montada em um broche de prata em forma de águia. Esta joia era um símbolo de esperança e era um presente de Arwen, enviado através de Galadriel para ele. Além disso, todos os membros da sociedade receberam de Galadriel mantos élficos com broches em formato de folha e lembas, para poder se alimentar devidamente durante a jornada. Depois, a sociedade continuou sua jornada descendo o grande rio Anduin, mas à medida que avançavam, a tensão entre seus membros crescia. Aragorn percebia que algo estava errado. O peso da decisão sobre qual o caminho seguir, rumo a Mordor ou a cidade de Minas Tirith, dividia a sociedade. Além disso, o poder do Um Anel começava a influenciar profundamente Boromir. Nas colinas arborizadas de Amon-Hen, Boromir finalmente cedeu à tentação e tentou tomar o Anel de Frodo, bolseiro. Assustado, Frodo colocou o anel e tornou-se invisível, conseguindo escapar assim de Boromir. Após Frodo desaparecer nas florestas de Amon-Hen, Boromir encontrou Aragorn e contou que o Hobbit havia fugido perturbado. Porém, consumido pela vergonha, ele não revelou naquele momento toda a verdade sobre sua tentativa de tomar um anel. Aragorn, preocupado com o desaparecimento de Frodo, começou imediatamente a procurá-lo. Enquanto isso, Boromir afastou-se novamente pela floresta, e foi então que encontrou os hobbits Merry e Pippin, pouco antes da chegada de um grupo de Uruk-hai. Enquanto isso, Aragorn procurava por Frodo nas encostas e bosques ao redor. Ele sentia que algo havia se rompido dentro da sociedade, mas ainda não compreendia completamente o que havia acontecido. Foi então que o som de um grande chifre ecoou pela floresta. Era o chifre de Gondor. Aragorn imediatamente reconheceu o chamado de Boromir. Sem hesitar, correu na direção do som, mas quando chegou ao local, a batalha havia terminado. Pois Boromir estava caído e encostado em uma árvore. Ele admite a sua culpa, mas Aragorn o perdoou e reconheceu seu valor apesar do que fora feito. Boromir então morreu como um verdadeiro guerreiro de Gondor. Durante o sepultamento, colocando seu corpo em um barco e empurrando o rio abaixo, Aragorn e Legolas entoam um cântico que ficou conhecido como a Partida de Boromir. E naquele momento, diante da morte de seu companheiro e da dissolução da Sociedade do Anel, Aragorn compreendeu plenamente seu destino. Não apenas como um ranger errante, mas como o homem que deveria liderar os povos livres da Terra-média contra a escuridão. Em 3019 da Terceira Era, após a morte de Boromir em Amon-Hen, 2 hobbits foram capturados pelos Uruk-hai de Saruman. Merry e Pippin foram levados para o oeste. Sem tempo a perder, Aragorn, Legolas e Gimli iniciam uma perseguição implacável. Durante dias eles seguiram as pegadas dos orcs pelas planícies de Rohan, correndo quase sem descanso. Aragorn usou suas habilidades de ranger e rastreador, lendo sinais quase invisíveis no chão. Mas antes que pudessem alcançar os capturadores, um novo acontecimento mudou o rumo da perseguição. Na fronteira de Rohan, o trio encontrou um grupo de cavaleiros liderados por Elmer, sobrinho do rei Théoden. Elmer revelou que seu grupo havia atacado e destruído a companhia de orcs durante a noite. Todos os inimigos haviam sido mortos, mas os hobbits não estavam entre os corpos. Esse detalhe deu a Aragorn uma nova esperança. Antes de partir,
Elmer lhes emprestou 2 cavalos, Razufel e Aroth. Seguindo as pistas, Aragorn e seus companheiros chegaram à antiga floresta Fangorn. Era uma floresta muito mais antiga que os reinos dos homens. Ali, eles encontraram alguém que acreditavam ter perdido para sempre. Gandalf havia retornado, agora como branco. Com sua ajuda, o grupo partiu para libertar o reino de Rohan da influência de Saruman. No palácio de Edoras, o rei Théoden havia sido manipulado por Grima, língua de cobra, servo secreto de Saruman. Sob a orientação de Gandalf, o rei finalmente despertou da influência que o enfraquecia havia anos. Ficou claro que o reino de Rohan não teria tempo para reunir todo o seu exército. As forças de Saruman já marchavam do oeste. Um grande exército de Uruk-hai avançava para devastar o reino. Sem tropas suficientes para defender a capital Edoras, Théoden tomou uma decisão difícil. O povo de Rohan deixaria a cidade. Homens, mulheres e crianças partiram em um longo êxodo rumo ao antigo refúgio das montanhas, o Abismo de Helm. Ali, protegidos por muralhas de pedra e pelo desfiladeiro do Abismo de Helm, os Rohirrim esperavam resistir até que toda a força do reino pudesse se reunir. Entre os cavaleiros que acompanhavam o rei estava Aragorn, pronto para lutar ao lado de Rohan na guerra que se aproximava. O exército de Saruman marchou contra o reino. Milhares de Uruk-hai atacaram a fortaleza Abismo de Helm. Durante a batalha, Aragorn lutou nas muralhas ao lado de Legolas e Gimli, ajudando a manter a defesa, mesmo quando tudo parecia perdido. A vitória só veio ao amanhecer. Gandalf retornou com reforços do Fold Oeste, e os exércitos de Saruman foram derrotados. Enquanto isso, um acontecimento inesperado mudava o curso da guerra. Os Ents, liderados pelo Barbárvore, marcharam contra Isengard. A fortaleza de Saruman foi destruída e a torre de Orthanc ficou isolada no meio de um lago formado pela água liberada pelos Ents. Após a queda de Saruman em Isengard, um dos antigos Palantiri foi recuperado da torre de Orthanc. Essa foi uma das pedras videntes que um dia foram trazidas da ilha de Númenor. Na noite seguinte, Aragorn decidiu usar a pedra. Através dela, sua mente entrou em confronto direto com a vontade de Sauron. Diferente de Saruman e Denethor II, Aragorn tinha direito legítimo à pedra, por ser herdeiro dos reis de Gondor e Arnor. Ele revelou sua identidade como herdeiro de Isildur e mostrou a espada Andúril. Sauron acreditou que Aragorn talvez estivesse prestes a reivindicar um anel. Esse erro levou o Senhor do Escuro a apressar seus planos de guerra, lançando seu ataque contra Gondor antes do momento ideal. Foi então que um grupo vindo do norte chegou a Rohan. Eles eram os Dúnedain do Norte, liderados por Halbarad. Com eles estavam os filhos de Elrond, Eladan e Orohir. Eles trouxeram uma mensagem de Arwen e de seu pai, e também trouxeram algo extremamente importante, o estandarte real de Aragorn bordado por Arwen, um símbolo de que o herdeiro de Elendil finalmente estava pronto para reivindicar seu destino. Nesse momento, Aragorn toma uma decisão inesperada. Em vez de marchar diretamente com o exército de Théoden para Minas Tirith, ele escolhe outro caminho, um caminho que poucos homens ousariam seguir: o caminho dos mortos. Segundo uma antiga profecia, apenas o herdeiro de Isildur poderia convocar os espíritos que ali habitavam. Se Aragorn conseguisse fazê-los cumprir seu antigo juramento, ele poderia virar o rumo da guerra. Esses túneis nas Montanhas Brancas eram habitados pelos espíritos de homens que haviam traído o antigo juramento. Na Segunda Era, esses homens haviam prometido lealdade a Isildur durante a guerra contra Sauron. Mas quando chegou a hora de lutar, eles se esconderam nas montanhas, por isso foram amaldiçoados. Seus espíritos permaneceram presos à Terra-média, até que cumprissem sua promessa. Agora, diante do verdadeiro herdeiro de Isildur, Aragorn exigiu que o juramento fosse finalmente cumprido. Os mortos aceitaram segui-lo. E assim nasceu o temido Exército dos Mortos. 15 de março de 3019 da Terceira Era, com a ajuda dos mortos, Aragorn marchou até os portos do sul de Gondor. Ali, derrotou os Corsários de Umbar, antigos inimigos de Gondor. Após a vitória, Aragorn libertou os espíritos de sua maldição. Ele então reuniu reforços das regiões costeiras de Gondor e navegou o rio acima pelo Anduin com a frota capturada. No auge da batalha, nos campos de Pelennor, os navios negros apareceram no horizonte. Por um momento, os defensores de Minas Tirith temeram o pior. Mas, quando os estandartes foram erguidos, revelaram o símbolo da árvore branca de Gondor.
Aragorn havia chegado. Sua chegada mudou o rumo da batalha. Após a batalha, muitos guerreiros estavam gravemente feridos. Entre eles estavam Faramir, Elwyn e Merry. Todos haviam sido atingidos pela influência sombria do Rei Bruxo de Angmar. Nas casas de cura, Aragorn utilizou seus conhecimentos antigos de cura com folhas de planta Atelas. Ele trouxe os três de volta da Sombra da Morte. Assim se cumpriu uma antiga profecia de Gondor. As mãos do rei são mãos que curam. E muitos começaram a reconhecer que o verdadeiro rei havia retornado. Tendo resolvido tais questões, voltou sua atenção para a guerra que ainda não havia terminado. Sabia que a única esperança da Terra-média era distrair Sauron, dando tempo para que um anel fosse destruído. Assim, ele marchou ao lado dos capitães do Oeste, liderando um exército de homens de Gondor e Rohan em direção aos temidos Portões Negros de Mordor. Mas quando finalmente se aproximaram daquela terra sombria, alguns dos mais jovens entre os soldados ficaram tomados pelo medo. Diante deles se erguia um lugar infernal, as Montanhas Negras, as sombras de Mordor e criaturas terríveis que guardavam o portão. Percebendo o terror que se espalhava entre aqueles jovens gondorianos e Rohirrim, Aragorn tomou uma decisão sábia. Em vez de permitir que lutassem envergonhados ou desesperados, ele os destacou para uma missão secundária. Ordenou que partissem para proteger e auxiliar as forças que guardavam os caminhos de Ithilien. Assim, aqueles homens não precisariam enfrentar diretamente os horrores dos Portões Negros e ainda poderiam servir à guerra com honra. Com os que permaneceram, Aragorn formou uma pequena hoste diante dos portões. Ali estavam os grandes capitães do Oeste, Gandalf, Elmer, Imrahil, além de Legolas e Gimli. Foi então que os portões se abriram. De dentro de Mordor surgiu um emissário terrível, o Boca de Sauron. Ele trouxe palavras de escárnio e ameaças tentando quebrar a esperança dos homens, e então exibiu objetos que pertenciam a Frodo Bolseiro, como sua cota de malha e outros pertences, insinuando que o portador do anel havia sido capturado. Em seguida, apresentou as condições de rendição de Sauron. Segundo ele, os homens do Oeste deveriam abandonar suas armas e aceitar o domínio de Mordor. O reino de Gondor deixaria de existir como potência independente, e as terras a leste do rio Anduin passariam a pertencer ao Senhor do Escuro. Os homens poderiam continuar vivendo, mas apenas como servos de Mordor. Era uma proposta feita não para negociar, mas para quebrar a coragem dos exércitos diante dos portões. Mas Gandalf recusou as condições sem hesitar. Ele declarou que Sauron não tinha autoridade para oferecer termos de paz, e que os povos livres da Terra-média jamais aceitariam viver sob sua tirania. Ao lado dele, Aragorn permaneceu em silêncio, empunhando Andúril, a espada que havia sido forjada novamente a partir da antiga Narsil. Ele representava diante de Mordor o retorno da linhagem de Isildur. Era um símbolo que o próprio Sauron temia. Sem conseguir quebrar a determinação dos capitães do Oeste, o Boca de Sauron voltou para dentro de Mordor, e pouco depois, os portões se abriram novamente, desta vez para a guerra. Orcs, Trolls e inúmeras criaturas das sombras avançaram contra o pequeno exército do Oeste. A batalha começou. Os homens lutaram com coragem, mesmo sabendo que estavam em menor número. Aragorn combateu na linha de frente, empunhando a espada Andúril, a chama do Oeste. Mas a cada momento, novos inimigos surgiam. A hoste de Mordor parecia infinita. O objetivo dos capitães do Oeste, porém, nunca foi vencer aquela batalha. Eles lutavam para ganhar tempo. Tempo para que 2 pequenos hobbits completassem a missão que decidiria o destino do mundo. E de fato, eles conseguiram. E assim, quando tudo parecia perdido no campo de batalha, finalmente, um anel foi destruído. Com sua queda, todo o poder de Sauron se dissipou. Sua fortaleza em Barad-dûr ruiu, e a longa guerra da Terra-média chegou ao fim. Na Cidade Branca de Minas Tirith, Aragorn finalmente assumiu seu lugar. Ele foi coroado rei dos Reinos Reunidos de Gondor e Arnor. Aragorn, então, nessa cerimônia, fez o juramento de Elendil. Etearelo Endoren Autulien, Sinome Maruvan, Arhildinhar Terambar Meta, que em Quenya significa do grande mar venho para a Terra-média, e aqui habitarei eu e os meus descendentes
até o fim do mundo. Seu nome real foi proclamado diante do povo, Elessar Telcontar, que significa Passo Largo. O Ranger do Norte havia retornado como rei. Pouco tempo depois, Aragorn se casou com Arwen, unindo novamente as linhagens dos homens e dos elfos. Dessa união, nasceria um herdeiro que continuaria a linhagem dos reis. Seu nome seria Eldarion. Nas encostas da montanha Mindolluin, Aragorn encontrou uma muda da antiga árvore branca de Gondor. Ele próprio a plantou nos pátios de Minas Tirith. Era o símbolo do renascimento do reino. Assim como a árvore havia voltado a florescer, o reino dos homens também renascia. Sob o reinado de Aragorn, começou uma longa era de paz na Terra-média. Durante seu reinado como rei Elessar, Aragorn trabalhou para reorganizar toda a ordem política do oeste da Terra-média após a queda de Sauron. Entre suas decisões mais importantes, renovou a antiga aliança entre Gondor e Rohan. O novo rei dos Rohirrim, Elmer, governaria como aliado e amigo do Reino Reunido. Os dois reinos permaneceram independentes, mas unidos por juramentos de amizade e defesa mútua. Aragorn também restaurou antigas terras do antigo Arnor, a cidade de Anúminas, às margens do lago Evedin. Voltou a ser uma importante capital do norte. Os Dúnedain do norte, antes um povo errante, finalmente recuperaram seu lugar como guardiões do reino restaurado. Um decreto especial foi proclamado por Aragorn. Nenhum homem poderia entrar no condado sem permissão. Assim, o condado tornou-se uma terra protegida sob a autoridade do rei, mas governada pelos próprios hobbits. Esse gesto reconhecia o papel decisivo de Frodo Bolseiro e seus companheiros na destruição do Um Anel. Aragorn também honrou o povo antigo dos Dúnedain. Esses homens da floresta haviam ajudado Théoden e os cavaleiros de Rohan durante a Batalha dos Campos de Pelennor, guiando-os por caminhos secretos através da floresta Druadan. Em reconhecimento, Aragorn declarou que a floresta de Druadan pertenceria para sempre aos Dúnedain. Nenhum homem poderia entrar ali sem sua permissão. Após a guerra, Aragorn também fez campanhas contra as forças remanescentes do mal nas terras de Harad e de Hum. Mas sua política não foi apenas de guerra. Muitos povos que antes serviam Sauron receberam tratados de paz. Assim, Aragorn buscou estabelecer um novo equilíbrio entre os reinos dos homens, encerrando séculos de conflito. Sob seu reinado, estradas foram reconstruídas, cidades restauradas e antigas fronteiras protegidas. A Quarta Era começou como uma era de renovação para os homens da Terra-média. Em 1 de março, no ano 120 da Quarta Era, aos 210 anos de idade, Aragorn se recolhe na Casa dos Reis e usa de sua dádiva númenoriana de escolher a hora da própria morte, pois sentia que sua hora era chegada. Após sua morte, o trono passou para seu filho Eldarion, que continuaria governando o Reino Reunido. Arwen, por sua vez, permaneceu algum tempo em Minas Tirith, mas sem ele, a cidade parecia vazia. Por fim, ela partiu para Lothlórien, agora abandonada após o fim da Era dos Elfos. Ali, em Serim Amroth, o mesmo lugar onde os dois haviam prometido amor séculos antes, Arwen também morreu. Aragorn foi muitas coisas: um ranger errante, um capitão sem trono, um herdeiro de uma linhagem esquecida. Mas quando a escuridão voltou à Terra-média, ele se levantou e tornou-se rei.